Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus que vive e reina para todo sempre. A Ele seja toda a honra, glória, louvor e a nossa adoração, pois Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso dono. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, né? Vamos agradecer mais uma semana que se findou e outra que começa. Vamos agradecer pela vida do seu Ademir, que já está se recuperando da cirurgia, pela Benê, que o Senhor socorra, né? Pela Aliane, que vai fazer. Muito boa tarde, Glauco. Hoje você entrou cedo, né? Pela Aliane, que vai extrair o dente, tá com medo, né? Cada um tem os medos, seus medos, né? A gente não pode julgar um problema, às vezes para a gente é uma coisa pequena, para outra pessoa é um problemão, né? Alguma coisa grande. Então, cada um com seus problemas, mas todos nós orando uns pelos outros, né? Pelo comércio da Fátima, do Davi, do Wagner, né? E por todos que entrarem na live, pela turma da Senador. Então vamos orar, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma semana, Senhor. Muito boa tarde, Conceição, voltou bem de viagem? Glória a Deus, né? Passeinho bom, graças a Deus já está de volta na paz do Senhor, né? Senhor nosso Deus e Pai querido, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. A ti pertence toda a honra, glória, louvor e adoração, pois tu és o nosso Deus, tu és a rocha da nossa salvação, tu és o nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação. Pelo que não temeremos, Senhor, não nos deixa temer mal algum, que o Senhor esteja à frente desta semana que se inicia. Nós te agradecemos por essa semana que se passou e por essa semana que virá. Te agradecemos, Senhor, ó Deus, pela vida do seu Ademir. Senhor, ó Deus, que o Senhor continue restaurando, dando saúde. Muito boa tarde, Jaraci. Bem-vinda, querida. Senhor, saúde. Ó Deus, que o Senhor esteja entrando com socorro na vida de cada um. Senhor, ó Deus, abençoa os nossos filhos, abençoa o Alexandre, Senhor. Ó Deus, visita ele com paz, restaura, Senhor, essa vida. Coloca pessoas cristãs, Senhor, ó Deus, para falar do teu amor. Cuida dele, cuida, Senhor, dos nossos filhos, genro, nora, netos. Eu coloco toda a minha família na palma das tuas mãos, te pedindo que o Senhor guarde livre de todo mal. Abençoa a vida do Glauco também, a sua família, a vida da Jaraci. Senhor, de toda a sua família, a vida da Conceição, Senhor, ó Deus, a vida da irmã Genir, do irmão Isaías, Senhor, ó Deus, da Helenice, que tem entrado, a Noêmia, Senhor, ó Deus, todos que entram, Senhor, a Maria Nilza Colim, ó Deus, todos que entrarem na live, que sejam abençoados, visitados pelo Espírito Santo, fortalecidos, abençoados na saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. Abençoa a saúde de cada um, cuida de cada um com os teus cuidados paternais. Senhor, abençoa a obra das mãos, que tudo que nós fizermos seja abençoado. Senhor, ó Deus, que tudo que nos diz respeito, o Senhor leve a bom termo. Nós clamamos pela tua intervenção sobrenatural. Senhor, por misericórdias novas, nós te agradecemos. Senhor, ó Deus, pelo dia de ontem, pelo dia de hoje, porque o Senhor está no nosso amanhã. Te agradecemos, Senhor, ó Deus, pela nossa nação. Te pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu favor pela nossa nação, a tua proteção, Pai. Que o Senhor levante pessoas idôneas, de norte a sul, de leste a oeste, para proteger a nossa nação, Senhor. Guarde e livre de toda a malignidade, da corrupção, Senhor, do roubo, da mentira, do engano. Senhor, cobre com teu sangue os teus servos, Pai, que estão nessa nação. Muito boa tarde, Helenice, a paz do Senhor. Já mencionei o seu nome na oração, viu? E que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a situação financeira de cada um. Senhor, ó Deus, atenta para a necessidade de cada vida. Senhor, dá forças para a Liane arrancar aquele dente, Senhor, que ela está com tanto medo. Jesus, o Senhor é aquele que entende as nossas fraquezas, que nos ama.
Senhor, intercede à direita do Pai. Espírito Santo, intercede por nós. Muito boa tarde, Noemi, minha querida. Senhor, o Senhor conhece as lutas e as dificuldades de cada um. Entra com teu socorro sobrenatural. Abençoa os filhos, a família. Salva a nossa família. Senhor, ó Deus, convence, converte, aproxima de pessoas cristãs, Senhor. Ó Deus, para que falem do teu amor, em nome de Jesus, amém. Muito obrigada por cada vida que está entrando nessa live, muito obrigada pelas famílias representadas, muito obrigada por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e fará. Nós te agradecemos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vi uma palavra mesmo, Helenice, sobre gratidão, né? Quanto mais nós agradecemos, mais Deus nos dá motivos para agradecer, né? Então, muito boa tarde, irmã Genir, querida. Já orei pela irmã, pelo Isaías. Então, é um segredo, né? Agradecer. Gratidão mostra caráter, né? Que nós possamos agradecer de todo o coração ao Senhor por tudo que Ele já fez, por todos os livramentos, por tudo que nós já passamos, né? E conseguimos passar, porque foi a graça e o favor de Deus, porque foi a proteção do Senhor. Quantos livramentos que eu já vi, que eu tive assim no trânsito, né? Pessoas entrando na contramão, pessoas na curva fugindo da polícia. Muito obrigada, Senhor, porque até que o Senhor nos ajudou. Muito obrigada pela casa, pelo ar que nós respiramos, pela comida, pela família. Muito obrigada, porque o Senhor cuida de nós, ainda que às vezes a gente duvide, porque nós somos falhos e fracos, mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, amém? Glória a Deus, né? Vou ler o Salmo 70, né? Davi, na sua aflição, suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Tem situações que a gente precisa do apressa-te de Deus, né? E vamos pedir: Senhor, apressa-te em me livrar, Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, tornem atrás e confundam os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem ha. Folguem, alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja Deus nessa situação, né? Nós podemos declarar cada dia, em cada situação: engrandecido seja Deus, né? Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas, amém? Vamos estar compartilhando uma palavra que está em Êxodo 2, né? Hoje eu estava meditando e o Senhor me deu sobre o nascimento de Moisés, né? E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou marca de junco e betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo, eu te darei teu salário. Está passando? E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas tenho tirado. O que está passando, irmã Genir? Não entendi. Não entendi o que está passando. Amém? Glória a Deus, né?
Então, gratidão. Eu estava falando sobre gratidão, né? Quanto mais nós agradecemos, eu estava vendo uma pessoa falar hoje, né? Mais Deus vai nos dar motivo para agradecer, né? Então, em vez de murmurar, nós pedimos até perdão, mas às vezes nós reclamamos de alguma coisa, né? Não estamos entendendo, não estamos vendo o propósito de Deus, mas Deus não dá problema sem mostrar uma solução. Pausando. Pode ser aí, irmã, aqui não, pode ser sua internet, né? Então, Deus não permite, não nos dá lutas também maiores que nós possamos suportar, e Ele promete com a luta dar o escape, né? Então, Moisés, Joquebede ficou grávida, né? No tempo que o povo de Israel cresceu muito e se tornou escravo lá no Egito, né? E aí o que aconteceu? O faraó ficou com medo de que o povo dominasse os egípcios e manda matar as crianças, né? Ele chama as parteiras e fala que se fosse menina, deixasse viver. Se fosse menino, que era para matar, né? Então, nós devemos obedecer às autoridades desde que elas peçam coisas segundo a palavra e segundo os princípios de Deus, né? Para matar não era para matar, né? Porque elas ficaram com temor de Deus e não deixavam, né? Falavam, aí o faraó chama as parteiras, né? Nossa, tá um calorão aqui. Chama as parteiras e fala por que elas estavam deixando as crianças ficarem vivas, né? E aí elas falam que as hebreias eram muito fortes e quando davam à luz, quando elas chegavam já tinha nascido. Então, quando nós queremos obedecer a Deus, Deus dá alguma estratégia, alguma solução e algum socorro, né? E Joquebede soube que estava grávida, né? Então ela deve ter temido muito, deve ter torcido para ser menina, né? Mas quando Deus tem um plano e um propósito, Deus, muito boa tarde, Marilene, a paz do Senhor. Deus dá um socorro, uma solução e uma saída, né? Assim, muitas crianças nasceram com rejeição, né? A mãe não estava planejando, ou era menino, queria menina, né? Um monte de coisa. O ser humano já nasce com muita luta desde do ventre, né? Quantas mães não tentaram abortar, mas a criança nasceu, né? Então o ser humano precisa de amor, aceitação e compreensão, né? E se você não recebeu, que você receba o amor de Deus, que você saiba que você foi aceito, foi escolhido, foi Deus que quis que você nascesse, né? E Deus nos compreende, né? Deus compreende a cada um nas suas fraquezas, porque como eu falei, às vezes o que é importante para um não é tão importante para outro. O que para um parece um gigante, para o outro é simples, né? E Deus conhece a nossa estrutura. No Salmo 139:16 fala assim: os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Então, quando você era uma massinha lá no ventre, né, que não parecia nada, né, não tinha forma de nada, Deus viu, né, Deus nos enxergou lá no ventre da nossa mãe. E no livro dele todas estas coisas foram escritas. Deus escreveu tudo a respeito da nossa vida, né? Ele conhece como ninguém, mais do que nós mesmos, né? Tudo a respeito da nossa vida, né? Cada dia as coisas iam sendo formadas e a cada dia Deus olhava lá no ventre, né? Nós não vimos isso, mas se está escrito na Bíblia, a gente pode ter certeza que aconteceu. Deus foi acompanhando o nosso desenvolvimento desde o ventre até aqui. Então nós precisamos ter gratidão, porque nós corremos vários riscos de vida, né? Até agora, e Deus tem nos guardado, Deus nos livrou, Deus nos cuida, né? Como um pai zeloso, como um irmão mais velho, como o Espírito Santo ajudador, né? Então, quando tudo estava sendo formado ainda, Deus já viu, os olhos dele já te viram, né? Aí Joquebede deve ter, a mãe de Moisés, deve ter passado muita aflição, né? Quantas aflições nós não passamos com os filhos, né?
A palavra fala que filho é herança bendita do Senhor, então nós temos que profetizar, né? Meus filhos são herança bendita do Senhor. Eu não criei filho nem para calamidade, nem para perturbação. Que a palavra de Deus que está na minha vida, né? Na minha boca, não vai se apartar nem da minha vida, nem da minha posteridade. Nós precisamos profetizar e declarar o que nós queremos ver, né? Então ela devia ter, né, até 3 meses. Joquebede segurou aquela criança e quando ele chorava, eles falam que ela punha uma fralda na boca dele para ele ficar quietinho, porque se eles descobrissem uma criança, eles matavam, né? Olha só que situação, às vezes a gente vê as histórias da Bíblia, mas a gente não se coloca no lugar do que a pessoa passou, né? E às vezes a gente passa por lutas e a gente vê as pessoas falando o que elas passaram, né? Desde criança que passou fome, pegou comida do lixo, né? Criança que foi judiada, estuprada desde criança, cada história que a gente fala assim, não dá para acreditar o que a pessoa passou e só com Deus que a pessoa é curada e sobrevive, né? Então, o que aconteceu? 3 meses ela ficou segurando, cuidando para que ele não fizesse barulho, mas chegou um dia, que era um dia que Deus deu um basta, Deus deu sabedoria para ela, né? E é um dom do Espírito Santo, porque quando nós vemos um problema, que nós não enxergamos solução, então nós precisamos do conselho de Deus, né? E Deus certamente aconselhou Joquebede, né? E se você tem uma circunstância, um problema que você não vê solução e saída, pede uma estratégia para Deus, fala, Senhor, ser o meu socorro bem presente nessa situação, me dá sabedoria do céu, porque eu não estou sabendo como agir, né? Como agir com o filho, como agir diante de uma situação impossível. E Deus está presente no nosso ontem, o nosso hoje e no nosso amanhã, né? E o que ela fez? Ela pegou um cestinho, ela passou piche, olha a sabedoria, né? Arrumou bem bonitinho lá Moisés e chamou Miriam, que era a irmã mais velha, e falou, leva lá na beira do rio, né? Ela sabia o costume da filha de Faraó, que ela ia lá tomar banho. Então, e Moisés era muito formoso e essa princesa não tinha filho, né? E Deus tinha um plano e um propósito que ninguém imaginava para a vida de Moisés, né? Assim, muitas vezes nós não imaginamos o plano e o propósito que Deus tem para as nossas vidas, mas o Senhor dá sabedoria, Ele dá graça, Ele tem socorro, Ele tem solução, Ele tem estratégia onde nós não enxergamos, onde nós não podemos sozinhos, então por isso é que nós precisamos pedir. Peça nessa tarde, Senhor, se você está com um problema, uma situação que você não está conseguindo resolver, não está tendo força, não está tendo sabedoria, não está tendo estratégia, peça para Deus, porque os olhos dele estão em toda parte, né? E o Senhor é o nosso socorro, Ele é o nosso ajudador, Ele não nos abandonou, Ele nos viu lá no ventre até que Ele acompanhou a nossa vida, em cada situação, em cada circunstância, em cada problema, Ele tem uma resposta, Ele tem uma solução que muitas vezes nós podemos não enxergar, mas Ele enxerga o melhor, e se nós pedirmos a ajuda dEle, Ele certamente é fiel, Ele não vai tardar e não vai falhar, Ele vai nos socorrer, porque o salmista declara, Deus me livrou de tudo aquilo que era mais forte do que eu. Deus é o fiel ajudador daquele que não tem quem o ajude, né? Então, o que acontece? Ela com as criadas dela, né? Ela foi tomar banho e elas ouviram, né, o choro e foram ver. E quando viram, o coração dela teve compaixão de Moisés. Olha só, Deus pode colocar até compaixão nos corações pela nossa vida, né? Pela nossa família. Deus pode levantar pessoas para nos ajudar, né? Em todo tempo ama o amigo e na angústia que nasce os irmãos verdadeiros, né? A gente sabe quem é irmão verdadeiro, quem é fiel mesmo,
Quando nós passamos por angústia, quando você tem dinheiro, quando você dá presente, quando você ajuda, tudo bem. Mas Deus prova mesmo e a gente vê quem é fiel mesmo em todo o tempo na nossa vida, né? Aí o que acontece? Ela viu e teve compaixão. Aí Miriam entrou na cena, né? A mãe dela deve ter falado, né? Você vai e fica de olho porque tinha jacaré lá naquele rio, né? Então, Moisés corria risco de vida, de morrer, porque se ele chorasse, descobrisse que ele era um menino, né? Eles podiam matar. E agora, de novo, né? Ele podia correr risco, porque podia vir um jacaré e devorar Moisés. Mas quando Deus tem um plano, muitas vezes o inimigo tentou te matar, né? Ele tentou te matar com angústia, com depressão, por tombos, às vezes algum acidente. Quem de nós já não passou por acidentes na infância, né? E livramentos de toda espécie, né? Quando Deus tem um plano e um propósito, o diabo ele pode até ferir o nosso calcanhar, mas mas nós vamos esmagar a cabeça dele debaixo dos nossos pés em nome de Jesus, amém? Aí ela queria, né, a Miriam entra em cena e fala, né? Fala para a princesa, você quer que eu busque uma das hebreias, né, para amamentar essa criança? E aí a mãe de Miriam entra em cena, né? Ela chega e aí ela logo aceita a sugestão, né, a princesa. Falou porque ela não tinha filho, porque Deus pôs uma compaixão no coração dela, né? Porque Deus tinha um plano e um propósito para a vida de Moisés e não era morrer, né? Era conduzir o povo de Deus. Então, Moisés ia passar por muitas coisas, muito tratamento, mas o Senhor era com ele em todo o tempo, e a presença de Deus é o melhor que nós temos na nossa vida, né? Tanto que Moisés, depois de um tempo, Deus falou para ele ir para um lugar lá, e aí ele falou, se a tua presença não for comigo, eu não vou, porque ele falou assim, Deus falou, eu vou mandar o meu anjo te acompanhar. Ele falou, não, eu não quero o anjo, eu quero a tua presença, né? E nós queremos a presença do Deus que nos enxergou lá no ventre, do Deus que nos amou desde o ventre materno, né? Do Deus que viu a nossa fragilidade lá no ventre e nos acompanhou até aqui, nos ajudou, nos deu a sua graça, muito boa tarde, irmãos, manda a paz do Senhor. Já estou terminando, depois assiste do começo. Deus tem socorro e providência, Deus nunca dá um problema sem não nos dar a sua presença e a sua solução, né? Então, o que aconteceu? Moisés estava sendo guardado, né, pela irmã, e aí a mãe chegou e Deus deu uma estratégia. Além de Joquebede olhar o seu próprio filho, ainda teve um salário. Então tem situações que nós podemos passar por dificuldades, mas quando nós pedimos uma estratégia, uma solução, um socorro de Deus, Deus deu o livramento dele morrer e fez com que a solução fosse muito melhor do que o problema, né? E Deus tem poder de fazer isso nas nossas vidas, né? Deus pode ser um socorro bem presente na angústia, na tribulação. Deus, quando o povo não enxergava escape, né? Deus fez tanta coisa para que o povo saísse lá do deserto. Ainda o povo saiu com muito ouro, muita prata, né? Porque quando morria o filho primogênito, eles eram obrigados a dar tudo aquilo que era herança do filho mais velho para os escravos, né? E foi o que aconteceu. O filho mais velho de Faraó, todos os filhos mais velhos morreram na 10ª praga, e eles saíram com muito ouro, com muita riqueza do Egito, né? Mas Deus não ia deixar eles, agora que eles saíram do Egito, da escravidão, morrer diante do mar, né? Então ninguém nunca imaginou que Deus pudesse abrir um mar, mas Deus, ele enxerga socorro e solução
para os nossos problemas antes de nós podermos pensar numa situação, num socorro. Então, o que Deus fez, né? Atrás vinha Faraó com os seus cavaleiros, e eles nem temeram, né? Eles nem imaginaram que a glória de Deus se manifestou na vida daquele povo através das 10 pragas, porque aonde existia a manifestação da praga no Egito, na terra, né, de Gósen, que era onde o povo de Israel se instalou, não praga nenhuma, não chegou nem mosquito, nem escuridão, nada, né? E na 10ª, os filhos dos primogênitos não morreram do povo de Deus, porque havia o sangue nas vergas das portas, né? E nós temos o sangue do Cordeiro nas vergas das portas do nosso coração, e a nossa vida pertence a Deus, o nosso tempo, tudo pertence a Deus. E o que Deus fez? Entrou com socorro e solução, abriu o mar, né? Nunca ninguém tinha visto aquele milagre. E declara: Senhor, nunca ninguém viu, mas eu creio, eu te agradeço, eu espero que o Senhor faça um milagre na minha vida que eu nunca vi. E se o Senhor permitiu esses problemas, eu tenho certeza que o Senhor já sabe a solução, o socorro e a saída. E eu já te agradeço porque o Senhor fala em Isaías 64:4, antes da eternidade nunca se viu um Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. Senhor, e nós estamos te esperando nessas situações, nessas lutas, nessas dificuldades, que nós não estamos enxergando a saída, que nós não estamos suportando, mas maior é o Senhor que está em nós, e o Senhor está trabalhando em nosso favor, porque nós já te entregamos, Senhor, cada luta, cada dificuldade, cada problema, Senhor, que nós não conseguimos vencer ainda, mas nós te convidamos para entrar, Senhor, com o teu socorro dos altos céus, com o teu socorro sobrenatural, com o teu socorro que nós ainda nunca vimos, mas o Senhor continua fazendo milagres, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós já te agradecemos porque nós cremos que tu estás entrando com socorro e providência na vida de cada um, em nome de Jesus. E aí a mãe de Moisés cria, né, por um tempo, depois Moisés vai para o palácio, né, lá vai ser instruído no meio dos egípcios. E o que acontece quando Deus tem um plano e um propósito? O diabo não vai frustrar, né? Como eu vi uma palavra hoje, o diabo pode até tentar ferir o teu calcanhar, mas com esse pé você vai esmagar a cabeça dele nessa situação em nome de Jesus, porque foi Jesus mesmo. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada vos fará mal algum, né? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Como é que com Jesus ele não vai nos dar todas as coisas que nós precisamos, né? E o que é tudo para a glória de Deus, o que é o melhor para a nossa vida, com certeza Deus não vai deixar faltar, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. O Senhor conhece a nossa dor, as nossas lutas, as nossas aflições, e nós clamamos e te pedimos uma intervenção dos altos céus sobrenatural, um socorro que vem do Senhor. Dá ordem aos teus anjos para trabalhar em favor de cada um que precisa desse socorro e dessa solução. Senhor, nós queremos ver a tua glória nesse problema. Senhor, que como o salmista falou que é maior do que nós, que, Senhor, ó Deus, que nós não conseguimos por nós mesmos, mas nós colocamos tudo na palma das tuas mãos nesta tarde e já te agradecemos de todo o coração por tudo que o Senhor fez, está fazendo e fará. E, Senhor, nós veremos a tua glória nessa situação e vamos engrandecer o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto glorioso dele sobre ti, que o Senhor levante nesta tarde o seu rosto sobre ti com misericórdias novas e te dê a paz. Deus abençoe sua família, Sandra, né?
E você também, né? Que o Senhor te renove, assiste a live inteira e toma posse dessa palavra, porque Deus é fiel, amém? Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nós voltamos. Fica na paz do Senhor.